Prezados telespectadores, estamos aqui para anunciar um convite que a nossa igreja, Igreja Evangélica da Paz, está para realizar agora no próximo mês de outubro, nos dias 10 e 11, no sentido de que, como o nosso trabalho é orientar nossos ouvintes na interpretação correta da Bíblia Sagrada, e nós temos aqui recebido pelo telefone muitas perguntas de pessoas que são cristãs há vários anos e ainda têm certas dúvidas com respeito a formas de interpretação da Bíblia que são impróprias e que estão surgindo nestes últimos dias. Então a nossa igreja tem esse caráter que damos de defesa da fé. Fazer defesa da fé não é coisa que não esteja em apoio da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de dar ciência aos nossos ouvintes que ainda não sabem, mas nós temos aqui um livro chamado Livro de Judas, que é um livro que não tem capítulos, apenas versículos. Mas este escritor, Judas, ele começa a sua epístola e logo de início ele faz menção aos seus leitores da necessidade que eles tinham de tomar conhecimento daquilo que ele estava passando para eles através de uma carta, de uma epístola. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Essa saudação que este escritor bíblico fez há tantos séculos, eu gostaria de passar para os nossos telespectadores, quando ele diz: misericórdia, paz, amor vos sejam multiplicados. Agora, antes de ele entrar no assunto direto da razão de escrever sua carta ou sua epístola, ele faz um preâmbulo, corta no início uma ademoestação que é útil para os que vão ler o conteúdo da sua carta. Então ele diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Salvação comum significa a pessoa ouvir uma parte do Evangelho que é muito comum repetir-se, porque na forma ela está indicando o meio de salvação através da obra salvífica redentora que Cristo fez por nós no Calvário. Então, em vez de passar por um assunto já praticamente do conhecimento de todos, ele vai fazer primeiro um preâmbulo, dando avisos solenes, e depois então ele continua a sua mensagem. Então diz ele: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele usa aqui uma palavra de guerra. Batalhar pela fé. E essa palavra, batalhar pela fé, escrita na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, tem um sentido de entrar num tipo de luta. Mas lutar contra quem? Fisicamente, não. Lutar contra as hostes da maldade que estão nos ares, como ensinaram outros apóstolos. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que trazem ao conhecimento de pessoas assuntos
ligados a um erro religioso que a pessoa absorve porque não foi informada, não foi avisada. Então ele diz: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, pela que uma vez foi dada aos santos. E a Igreja Evangélica da Paz tem este ministério, a igreja cuja mensagem que ela persiste, além de pregar o Evangelho toda semana, ela tem escolas que demandam um conhecimento chamado teológico para dar ciência aos nossos alunos, que eles tenham cuidado e fazem interpretação correta da Bíblia Sagrada, prevenindo assim os alunos para não cair no engodo de ensinamentos que não têm apoio na Bíblia Sagrada. E é isso que nós queremos convidar, para isso que nós queremos convidar nossos ouvintes. Mantemos o seminário apologético, onde ministramos todas as segundas-feiras, das 7h30 da noite até as 9h30, lições atinentes a ensinos conflitantes com a Bíblia e apregoados por seitas que estão visitando nossas casas, através de rádios, televisão, estão chegando às casas dos nossos patrícios aqui de Santos, e eles não têm qualquer informação. Então é um aviso muito solene que você talvez pense: eu não estou interessado, mas você pode ficar interessado futuramente. Por quê? Porque você vai dar guarida a um ensino que vai entrar em sua casa, que vai comprometer toda a sua família. Por exemplo, esses dias eu estive lendo a respeito de uma família cuja mulher, a esposa, tinha uma filha ainda bem novinha, com 5, 6, 7 anos, e ela servia uma religião que impedia a transfusão de sangue. Aí a situação foi levada aos médicos, que acharam que ele, como médico, não podiam se afastar daquele problema, tinham que fazer uma transfusão de sangue para que a criança sobrevivesse. Estava ao alcance deles a proteção da vida da criança, mas a própria mãe teve a petulância, a coragem de dizer: olha, se para a sobrevivência da minha filha vocês querem impedi-la de receber transfusão de sangue, então eu prefiro vê-la morta. Ora, tal declaração, uma mãe que tem um apego aos seus filhos, mormente crianças ainda novas, que estão enfermas, precisando de um recurso, os pais fazem tudo o que tiver ao alcance deles para poder salvar a seu filho ou a sua filha, e a própria mãe tomar uma atitude contrária. Eu pergunto: que tipo de religião é esta? Só que você não conhece, meu prezado telespectador. E às vezes, na sua honestidade, sinceridade, no bem apresentação da pessoa que bate a sua casa, pessoa simpática, bem vestida, você pensa: não, aqui é tudo legal. E aí está o problema. Então, é um dever nosso fazer um alerta. Se não aceitar, não tem problema, não perdemos nada financeiramente. E nós estamos fazendo isso com esse objetivo, apenas visando o problema das pessoas que, por inadvertência, podem cair no laço das seitas. E o apóstolo Paulo faz menção disso. Em 1 Timóteo, capítulo 4, ele faz menção de que nos últimos tempos algumas pessoas iriam entrar em caminhos tortuosos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pessoas simples que vão lendo livros que lhes chegam à mão, às vezes deixando de lado o estudo da própria Bíblia, não tem uma pessoa que ela possa confiar de lhe explicar a Bíblia corretamente, ela vai aceitar e vai entrar num caminho que amanhã vai comprometê-la. Não a pessoa única, mas toda a família. Então, é uma situação que estamos vivendo em nossos dias. E por isso, a Igreja Evangélica da Paz tem duas ocupações. Primeira, a deixada por Jesus em Mateus 28:19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho mandado. É um preceito específico que você pode ler na sua própria Bíblia, Mateus 28:19. E segundo, você ser protegido contra doutrinas que são contrárias à própria Bíblia, como nós lemos aqui em 1 Timóteo. O Espírito expressamente diz, quer dizer, o Espírito Santo, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar é se tornar afastado da fé verdadeira, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência. Como iriam ser reconhecidas? Proibindo o casamento, se o casamento é uma ordenação divina, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão dois uma só carne, como este preceito de Deus dado lá no Éden, para o casal Adão e Eva se tornaram impróprios. São conceitos impróprios que estão sendo ensinados. E também ordenando a abstinência de alimentos, ou seja, a pessoa não pode digerir certos alimentos, porque o ensino que está colhendo ministra isso e ela pensa que deve obedecer esses ensinos que não fazem parte da Bíblia Sagrada como sagrados. Então fica aqui o nosso convite para você nos dias 10 e 11 de outubro de 2014, na rua Silva Jardim 503, a uma quadra da Avenida Afonso Pena. Ali, aqui no nosso templo, estaremos reunidos e convidamos o prezado telespectador para estar presente e assim ter um conhecimento maior da Bíblia Sagrada. É o nosso dever como servos do Senhor Jesus Cristo. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, Deus santo.
Depois do Senhor falar sobre o nosso caráter, as bem-aventuranças falam de como devemos ser, como esse caráter deve se espelhar para o mundo, a nossa relação com Deus, a deixar as nossas preocupações um tanto que de lado e confiar nas promessas de Deus, como acabamos de cantar este hino. Agora o Senhor nos fala sobre o relacionamento com os nossos próximos. Então Mateus 7 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então aqui, o primeiro versículo fala sobre o julgamento. A negativa que o Senhor coloca bem claro: não julgueis. É o primeiro versículo, e o Senhor dá a razão para que não sejais julgados. Então é uma tendência da nossa natureza humana pecadora julgar as outras pessoas, julgar os seus comportamentos, as suas atividades. E o Senhor Jesus Cristo, Ele dá essa colocação que não deveríamos fazer esse julgamento. Isso tivemos vendo no domingo passado, que não é com relação, às vezes, a uma doutrina falsa. Não era isso que o Senhor queria colocar, que nós devemos não fazer nenhuma discriminação com relação àquilo que ouvimos e aquilo que pode ser, às vezes, praticado na igreja, no nosso relacionamento com outras pessoas, aquilo que elas falam a respeito da fé cristã. Isso sim deve ter o seu julgamento. Mas o Senhor queria se referir ao que podemos dizer a um julgamento condenatório, como que dizendo, fazendo um juízo, aquela pessoa está condenada. Era isso que o Senhor queria colocar, e isso deve tomar um certo cuidado da nossa parte, porque era muito comum os fariseus usarem desse artifício, especialmente contra o Senhor Jesus Cristo. O Senhor enfrentou grande oposição nesse aspecto, porque os fariseus estavam julgando-o. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque existe o que podemos denominar da crítica, uma crítica construtiva, em que nós podemos fazer uma abordagem de um determinado assunto com a pessoa, e se a pessoa for humilde, ela pode aceitar aquela crítica como uma crítica construtiva. A pessoa que faz essa crítica, ela quer ver o crescimento da outra. E isso devemos entender como algo positivo para as nossas vidas. Isso é bom, especialmente no nosso meio evangélico, que lida com muitas pessoas
quando fazemos alguma observação que seja para o bem, e a pessoa é uma pessoa, como já disse, humilde, ela deve aceitar. Mas existe o que podemos chamar de hipercrítica, quando é uma crítica que ela não foi muito bem analisada, e é uma crítica que vai deixar a pessoa um tanto que numa situação difícil perante as outras pessoas. Então, precisamos ter este cuidado, porque às vezes nós podemos ter um desafeto por alguma pessoa, e esse desafeto muitas das vezes vai fazer com que, quando tenhamos uma notícia desagradável daquela pessoa, aquele sentimento de disputa com aquela pessoa vai fazer com que o nosso coração ele se alegre com qualquer decepção que aquela pessoa teve na vida. O nosso coração, de vez de ficar triste pelo acontecimento com aquela pessoa, ele acaba por detrás sentindo um certo prazer, né? Quando Paulo falava em 1 Coríntios, do capítulo 13, falando sobre o amor tudo espera, tudo suporta, é algo positivo a respeito do amor. Mas quando uma pessoa tem essa tendência para uma hipercrítica, e ela ouve que o outro não está indo bem na vida, às vezes uma situação na família, com o cônjuge, às vezes um dos filhos deu um problema que se ficou notório publicamente, a pessoa que ouve esse tipo de notícia, ela por dentro dá aquela risadinha, bem feito, né? Então são sentimentos que às vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós podemos incorrer nesse gravíssimo erro. Então precisamos ter muito cuidado com a administração dos nossos sentimentos, daquilo que podemos incorrer nesses erros. Muitas das vezes também a questão dessa atitude de justiça própria nossa, o nosso ego, ele sempre vai fazer essa colocação de justiça baseado na nossa própria justiça. E isso é muito perigoso. Às vezes não estamos totalmente informados a respeito dos fatos que ocorreram com aquela pessoa, e nos precipitamos de emitir um juízo, um julgamento contra aquela pessoa. Então precisamos tomar cuidado. Não estamos fazendo os nossos julgamentos por princípios, mas por métodos que muitas das vezes nós vamos amealhando no decorrer da nossa vida, e isso também é perigoso. Uma outra situação é quando fazemos a nossa hipercrítica por personalidades. Então, baseamos a nossa avaliação, a nossa crítica por personalidade daquela pessoa. Não importa os fatos, o que importa é a personalidade. E às vezes, se a personalidade não nos agrada, é uma pessoa que não goza da nossa intimidade, então nós já podemos incorrer neste erro e fazer este julgamento, porque baseamos não em fatos, mas na personalidade daquela pessoa. Então é algo de muita complexidade. Parece muito simples,
mas não é. Às vezes também podemos incorrer numa atitude de ser hipercrítico, fazendo já uma condenação final daquela pessoa. É como os discípulos que, quando passavam por uma determinada aldeia em Samaria e queriam a hospitalidade daqueles samaritanos, e eles não deram, então eles disseram para o Senhor Jesus: quer que oremos e que venha fogo do céu e consuma todo essa pessoa, esse grupo de pessoas? E o Senhor os repreendeu dizendo: eu não vim para fazer essa condenação, vim para salvar. Então, às vezes, você pode entregar um folhetinho por uma pessoa e aquela pessoa pegar aquele folheto e simplesmente fazer assim, amassar aquele folheto e jogar no chão, não é? E aí, qual é o teu sentimento? Qual a sua reação diante de uma atitude tão brusca, né? Tão deselegante por parte daquele que recebeu uma gentileza sua? E isso nós sabemos que é muito comum no nosso meio. Então nós precisamos ter muito cuidado. É o que o Senhor queria colocar. E então nós devemos ter em mente que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um Evangelho que nos abençoou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Romanos 5:8 fala sobre isso, que o amor de Deus, ele foi derramado quando nós éramos ainda inimigos de Deus, estávamos longe de Deus. O Senhor Deus nos amou de uma maneira tão intensa que entregou o seu próprio Filho. Ele não nos julgou como deveríamos ser julgados, né? O certo seria Ele nos abandonar à nossa própria sorte. Mas o Senhor teve o seu grande amor e ainda olhou para nós e teve misericórdia de nós e nos concedeu o seu Filho Jesus Cristo. Então nós passamos do julgamento para a vida. Por isso nós estamos em Cristo e estamos em companhia do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos uma responsabilidade muito maior do que todas as outras pessoas que estão aí neste mundo. Senão, qual é a nossa distinção para com os que estão de fora? Não podemos agir da mesma maneira que agem os que estão no mundo, que não conhecem a Deus. Se nós conhecemos a Deus, sabemos que Deus é misericórdia, é bondade, é longanimidade, devemos agir diferentemente para com as pessoas. Por isso que o Senhor disse: se alguém bater na tua face, oferece também a outra. Então, Paulo diz: por que existe tantos crentes doentes, tantos crentes que dormem, né? Então, não é que Deus lançou doença sobre o seu povo, mas é que Deus permitiu que o inimigo tocasse através de uma doença em nossas vidas. Por quê? Porque muitas das vezes nós não somos vigilantes como deveríamos ser. Por isso há entre vós muitos que são fracos, que dormem. Muitas pessoas estão completamente, infelizmente, apesar de estarem na igreja, estão completamente ausentes de uma realidade espiritual. Estão como que vivendo sobre sombras na vida cristã. Não têm uma percepção real da vida cristã.
E dessa maneira isso é muito perigoso. Por isso o apóstolo Paulo ele teve que tratar, num capítulo um tanto que complexo, que está em 1 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6, sobre acontecimentos que ocorriam naquela igreja de Corinto, que Paulo chegou a falar que aquelas almas, elas estavam praticamente entregues ao poder de Satanás, ao poder da morte. Então, esses crentes, eles recusavam a julgar-se a si mesmo, não querendo arrepender-se e nem voltar-se novamente para o Senhor. Então, a exortação apostólica é que nós deveríamos examinar a nós mesmos, deveríamos julgar e condenar a nós mesmos naquilo que estiver errado em nós, a fim de podermos escapar desse aspecto do juízo. Então, nós mesmos deveríamos ser os nossos juízes. Puxa, eu não estou fazendo certo a coisa, né? Então, não precisar que Deus operasse isso em nossas vidas. E às vezes ficamos, por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso na minha vida? É porque em algum momento nós deixamos de servir a Deus como deveríamos servir. Dessa maneira, às vezes Deus manda alguma coisa sobre a nossa vida para que fiquemos mais atentos. Isso está aos Hebreus, no capítulo 12, verso 6, ainda diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, o Senhor, Ele quer tratar das nossas vidas, e cada situação que ocorre na nossa vida, devemos pensar que é o agir de Deus em nós. Alguma coisa espiritual está ocorrendo, não simplesmente ocorrer por ocorrer, mas algo que Deus quer nos mostrar, porque Deus corrige. Se nós não temos correção, é porque nós não somos filhos, nós somos bastardos. Mas se nós somos filhos, nós vamos ter essa percepção de que o Senhor está querendo nos mostrar alguma coisa. Então, em certo sentido, um homem deveria sentir-se mais assustado se nada lhe está acontecendo neste mundo, do que se for cercado de muitas provações, porquanto o Senhor corrige a quem ama. A vontade de Deus é nos conduzir a uma perfeição, até que Cristo seja formado em nós. Agora imagine uma pessoa como eu e você, sermos formados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa condição? Nenhuma. Então, quanta coisa precisa ocorrer conosco para que realmente essa imagem de Cristo esteja sendo refletida na minha vida. Quantas coisas eu preciso deixar, quantas coisas eu preciso fazer com que a minha carne mortifique-se e que o Senhor Jesus Cristo possa viver em mim. Então é algo de muita percepção. Asaf, no Salmo 73, ele fez isso. Ele olhava para os ímpios e via a prosperidade dos ímpios, e ele começou a invejar os ímpios, até que chegou um momento em que quase os seus pés se desviaram do caminho do Senhor. Daí veio, quando ele entrou no santuário do Senhor, ele pôde ver a diferença que há entre o justo e o ímpio.
ele pôde ver o final de todas as coisas. E daí, então, ele teve essa percepção e começou a agradecer a Deus. Por isso, nessa leitura de 1 Coríntios, que nós vamos fazer no próximo final de semana, na ceia, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você aceita a correção de Deus? Não é fácil aceitar a correção de Deus, né? Se você apanhou quando era criança, sua mãe pegou lá uma cinta, ou então pegou um cabo de ferro, né? Aqueles fios que ligavam o ferro e pá, pá. Você foi corrigido, né? Na hora você sentiu, né? Quando ardeu, ficou aqueles vergões na sua perna, você podia até ficar meio bravo ou brava com a sua mãe, mas era uma correção necessária, né? Então o Senhor age dessa maneira e o Senhor nos corrige, aleluia, para que realmente possamos tomar um outro rumo. Às vezes estamos caminhando num rumo, achando que é a direção de Deus, mas não é a direção de Deus. O nosso coração é enganoso. Então nós precisamos ter muito cuidado com o juízo que nós fazemos, né? Então o julgamento dos filhos de Deus, durante todo o tempo em que vivemos neste mundo, estaremos sempre sobre os olhos vigilantes de Deus. E o Senhor estará sempre vigiando as nossas vidas e julgando a nossa pecaminosidade. E tudo isso para o nosso benefício. Então o Senhor está de olho em você. O Senhor está de olho em nós, né? Não que tenhamos medo, pavor, mas que a nossa vida neste mundo realmente ela manifeste que muitas das vezes o Senhor, Ele pode estar nos julgando. Um terceiro julgamento que podemos ver nesse contexto, quando o Senhor falou sobre não julgar, é o julgamento dos galardões. Vamos ler Romanos, capítulo 14, verso 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então nós vamos ter que comparecer ao tribunal. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 13 diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, com letra maiúscula, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então, nós devemos entender que as realizações que nós fazemos nesse mundo, elas são uma espécie de poupança lá no tesouro celestial. Até um copo d'água que você oferece a uma pessoa, isso será contado. Até aquela comida que você guarda, às vezes uma sobra, e você guarda e vê aquela pessoa lá, aquele mendigo lá na esquina, próximo, que você passa de vez em quando, vê
aquela pessoa lá, mendiga, geralmente bêbada, né? Ele acostumou com aquela vida, mas você lembra dele e você pega aquela comida, põe no seu micro-ondas, põe num tapuerzinho e você vai lá e dá para aquela pessoa. Você está fazendo uma atitude boa. Então, são as obras que cada um de nós podemos fazer. Não que essas obras vão ser algo supremo ou importante para a nossa salvação. Não. A salvação é pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas devemos sim ter todo o empenho deste mundo em fazer a obra do Senhor. Não porque estamos almejando um galardão, mas nós sabemos, se a nossa vida for uma vida que esteja de uma certa forma influenciando outros, com certeza Deus estará contente e nós passaremos por esta vida como uma pessoa que realizou, que deixou uma história nesta vida. Então devemos fazer sim todo o empenho para que o reino de Deus seja algo importante na vida das pessoas. E isso não cabe somente aos líderes, aos pastores, mas cada um de nós deve sentir no seu coração esse desejo. Eu me lembro que quando nós começamos aqui o trabalho, eu já estava com uns 38 para 40 anos e eu já estava no meio da vida, né? E fiquei pensando, puxa, só estou indo na igreja, frequento igreja e tal, mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa a mais. Aí surgiu esse desejo no coração de fazer a obra, de me expor mais, e daí começamos a fazer o trabalho de células nas casas, e assim surgiu a Igreja do Senhor. Então são manifestações que o Senhor coloca e que um dia isso vai ter um resultado. Apesar de não fazermos para os homens, não queremos a aprovação dos homens, mas queremos a aprovação de Deus. Não importa se os homens estão nos reconhecendo ou não, o que importa é fazermos para Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 e 11, Paulo também fala sobre isso. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Então essas palavras, elas não foram escritas a pessoas incrédulas. O incrédulo não sabe nada, absolutamente nada disso que nós estamos tratando. O incrédulo é um homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Ele precisa primeiro nascer de novo. Então essas palavras foram escritas para pessoas que já tiveram uma experiência com Deus, sabem que Deus na sua vida, através do Senhor Jesus Cristo, é algo bom, é algo positivo. Então, isso deve merecer de nós todo um cuidado para retribuirmos esse bem que o Senhor está nos oferecendo. Então, nós vamos comparecer sim diante do tribunal de Cristo. Como vai ser?
Será que o pastor Natanael sabe? Eu creio que não. Ninguém sabe. Então, como vai ser, irmãos? Como que nós estaremos lá diante do Cordeiro vivo de Deus? Já pensou? Olhar face a face para o Cordeiro? E como diz aqui o texto, tudo que for bom ou mal. Então, isso não tem por finalidade determinar o nosso destino eterno, fique bem claro, mas aquilo que nós vamos estar sendo julgados, o que nós fizermos desde o momento em que a nossa vida teve esse toque de Deus, isso vai ser cobrado. Vamos para outro texto, Gálatas capítulo 6, verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: porque cada qual levará a sua própria carga. Mas antes, no verso 2, ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cada um de nós é responsável pela sua própria conduta, própria vida, comportamento. Então, mas nós podemos ajudar as outras pessoas que muitas das vezes são fraquinhas. Essas pessoas que estão chegando na igreja são como criancinhas que precisam da nossa atenção, do nosso cuidado. Daí a importância que a igreja deve ter com relação ao discipulado. Nós temos um material fértil ali na nossa livraria, principalmente a vida cristã, a vida do novo convertido. Então, se chega uma pessoa que aqui na igreja, você precisa, às vezes, manifestar um desejo de ajudá-la espiritualmente, se aproximar dela, conversar sobre o que ela sabe da vida cristã. E assim, tentar ajudar aquela pessoa. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16 a 18. O apóstolo Paulo diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia com letra maiúscula, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Olha só, irmãos. Paulo falando, quem foi esse Onesíforo? Não é o Onésimo, lá de Filemon, quando Paulo escreve também a carta a Filemon. Mas foi uma pessoa, a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou. O que é recrear? Né? Ele deve ter pego lá o cavalinho dele. Ô Paulo, vamos lá ver uma paisagem. A recreação também faz parte da vida cristã, né? Vamos lá, vamos se distrair um pouco. Então foi uma pessoa que acolheu o apóstolo Paulo. E um texto que eu gosto muito de usar, às vezes, nos cultos fúnebres, né? Mas aqui ele tem essa conotação, e os irmãos vejam a importância, é Apocalipse 14, verso 13, que diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve,
Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Para que descanse dos seus trabalhos. Qual foi o seu trabalho? Ele foi um pedreiro, ele foi um mecânico, ele foi um vendedor, ele foi um profissional da saúde. Será que foi isso que Paulo estava dizendo, ou o apóstolo João estava dizendo? Não. Foram as suas obras, aquilo que eles fizeram para o Evangelho, e as suas obras o sigam. E como isso é uma coisa verdadeira, né? Como nós devemos ser gratos a Deus por esses homens, principalmente que enfrentaram a reforma protestante. Isso foi no século XV da nossa era. Enfrentaram aquela tradição religiosa que estava totalmente contrária à revelação da palavra do Senhor. Homens que foram mortos. E hoje essas obras, até os nossos séculos, depois de passados 5 séculos, 6 séculos, essas obras ainda seguem esses homens. Por quê? Porque foram pessoas determinantes na sua geração. E nós também precisamos ser determinantes na nossa geração para que os nossos filhos, nossos netos, tenham uma facilidade maior. Porque tudo que nós fizermos nessa vida vai representar o bem ou mal da nossa vida para aqueles que vêm depois de nós. Então nós precisamos ter entender esse julgamento que vai haver dos galardões ou dos talentos. Então, essa também é uma razão que nós não devemos julgar as pessoas. Devemos ter esse cuidado, porque nós podemos ficar envergonhados com o julgamento que nós fizermos e um dia nós chegarmos lá diante de Deus e o Senhor Jesus vai nos julgar da mesma maneira. Vamos ler o que diz em 1 João, capítulo 2, verso 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Então, se quisermos ter essa confiança no dia do juízo, nós temos que andar criteriosamente agora, né? Se julgarmos, seremos julgados em termos do mesmo julgamento. Por conseguinte, temos aqui uma informação que jamais devemos perder de vista. Embora sejamos crentes justificados pela fé, embora tenhamos a certeza da nossa salvação e saibamos que nós estamos dirigindo para o céu, ainda assim estamos sujeitos a esse julgamento aqui nesta vida e além túmulo. Então, precisamos ter esse cuidado com as nossas atitudes. Não julgueis, para que não sejais julgados. E nós vamos parar por aqui, mas a partir do próximo domingo, nós vamos estar abordando as razões para não julgarmos. E para concluir, eu queria saber se você sabe o que é um argueiro. Nós vamos... Argueiro. Aqui está dizendo, ó. E por que reparas tu no argueiro
que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Não sei. Muito bem. E a trave? Então, olha só, até as palavras do Senhor Jesus são palavras complexas. Daí a necessidade de estarmos abordando com bastante calma, bastante conteúdo, para entendermos essas palavras um tanto que irônicas que o Senhor utilizou para essas razões, que não deveríamos julgar o próximo. Amém? Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.